Existe um caso que já foi citado várias vezes aqui no canal, mas que definitivamente ele merece um vídeo completo somente sobre ele. Até porque o que eu vou contar no vídeo de hoje foram uma sucessão de eventos que culminaram em um divisor de águas entre o mundo biker 1% antigo e o moderno. E eu estou falando do infame expurgo de Lennoxville, ou como ficou mundialmente conhecido, o massacre de Lennoxville. Fala galera, Malone aqui. Antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Primeira coisa que eu devo esclarecer é que, apesar do nome que a mídia da época deu para o caso, Massacre de Lennoxville, na verdade tudo ocorreu na cidade de Sherbrooke, no Quebec. E também já avisando que vai ter muito nome francês que eu devo pronunciar errado, então para os filhos do chefe Jacan eu já peço desculpas. Agora vamos lá. Em 1965, em Quebec, Canadá, era fundado o Popeye Motoclub. E esse motoclube era formado pela nata dos criminosos do submundo da cidade. Homens sem escrúpulos nenhum, que viviam drogados, arrumando brigas e causando caos por onde passavam. Eles espancavam e assassinavam qualquer um que ficasse em seus caminhos. Eles eram tão incontroláveis que em pouco tempo após a sua criação, o Popeye MC já era o mais temido motoclube de Quebec, e isso acabou chamando a atenção dos mafiosos, pois na máfia eles prezam pela discrição, mas ao mesmo tempo eles precisam lidar com os seus desafetos. Foi então que um grupo mafioso, o Dubois Brothers, passaram a contratar o Popeye MC para serviços de assassinato sob encomenda, e o principal especialista no assunto era ninguém mais, ninguém menos que Yves, o Apache Trudeau, que era o homem que fazia qualquer serviço sem o mínimo de remorso. Conforme o Popeye MC ia ganhando a confiança da máfia, eles iam se expandindo, mas ao mesmo tempo eles iam criando seus próprios desafetos, já que, como eu disse, eles eram incontroláveis. E quando eu digo isso, eu quero que vocês entendam que o modo que eles operavam não lembram em nada a forma organizada no qual a gente vê vários motoclubes 1% de hoje. Os Popeyes só queriam saber de grana para se drogarem, brigar e matar. E era isso. E não demorou para esse modo de vida maluco os colocassem em rota de colisão com outros motoclubes fora da lei. E o primeiro deles foi o Devil's Disciples, outro motoclube violento e que disputava o mesmo território que o Popeye. E assim uma guerra entre os dois começou e ela durou quase 2 anos, custando a morte de várias pessoas de ambos os lados e vários inocentes, mas a vitória final ficou com o Popeye MC. Porém, essa treta era apenas um aquecimento para o que estava por vir. As coisas ficaram sérias de verdade quando os caminhos do Popeye MC e do Satan's Choice MC se cruzaram. Dois motoclubes extremamente violentos e que queriam de vez controlar toda a cidade de Quebec. Com muitas baixas e perdendo a guerra, o Satan's Choice viajaram até os Estados Unidos a fim de conseguir ajuda, e por lá eles se encontraram com membros do alto escalão dos Outlaws Motorcycle Club. Para os Outlaws, essa era uma boa oportunidade para finalmente adentrarem no Canadá, um mercado que já era de grande interesse para eles. Agora, com o apoio dos Outlaws MC, o Popeye já não estava dando conta do recado, mas como sempre, se os Outlaws MC estão de um lado,
lado, os Hells Angels MC estão do outro. Os Angels passaram a apoiar o Popeye. Então a briga, que era somente entre dois pequenos motoclubes locais, passou a ser uma treta gigantesca entre os Outlaws MC e os Hells Angels MC. E essa guerra ficou conhecida como a Primeira Guerra Biker. Ela durou 7 anos, deixou mais de 70 mortos, e os vencedores foram os Angels, que incorporaram o Popeye MC no final. Então agora aquele bando de maluco vestiam os coletes dos Angels. Mas tinha um detalhe: esses recém-chegados não eram como os outros membros do motoclube, e sim a pura nata dos psicopatas, que eram liderados por Yves Trudeau, o Apache. Por um certo período, o Apache estava sob controle, já que ele respeitava aquele que o apoiou durante a treta contra o Satan's Choice. E essa pessoa era Yves Bateau, que era o presidente nacional dos Hells Angels Motorcycle Club no Canadá. Uma pessoa inteligente e ambiciosa, e que usava bem o Yves Trudeau para acabar com membros dos Outlaws. E ao mesmo tempo conseguiu uma forte conexão com a máfia italiana. Após inúmeros serviços bem feitos que o Apache e os outros membros oriundos do Popeye MC efetuaram contra os Outlaws MC, o presidente nacional Yves Bateau achou que eles mereciam um reconhecimento. Então ele dividiu a sede dos Angels de Montreal em duas: a Montreal Sul, que seria presidida por Régent Zig Zig Lessard, que era um homem totalmente focado nos negócios do motoclube, e a sede Montreal Norte, que teria como presidente Laurent Langlet-Vieux, que era membro fundador dos Popeyes MC, e o resto dos membros consistia principalmente em ex-membros do Popeye. Sim, você não ouviu errado, deram uma sede na mão dos maiores lunáticos que já estiveram na Terra, Apache e companhia. O problema é que a essa altura do campeonato, os Hells Angels MC estavam passando por um processo de evolução. Eles queriam não mais serem aqueles que apenas trabalhavam para as grandes organizações criminosas, como máfias e cartéis. E sim, a partir desse momento eles queriam dar as cartas. Eles mesmos queriam ser essa organização. Mas para isso as coisas teriam que mudar, e muito. As máfias geralmente são grupos familiares e altamente organizados, e que respeitam a hierarquia de cada um. Porém, para um motoclube em meio a essa transição de querer se tornar uma potência do submundo do crime, era preciso uma organização estrutural. Cada membro deveria reconhecer a sua função, e todo o lucro deveria ser reportado e repassado sem desvios para os presidentes, para que todo o grupo fosse crescendo junto. Mas não era uma tarefa fácil quando se tinha tantos bikers de uma geração que a vida era apenas brigar, se drogar e matar. Com a presidência da sede de Montreal Norte, ou sede de Laval, Vieux tinha certas responsabilidades e obrigações, mas tudo acabava ficando a cargo do Apache. Ele deveria supervisionar as vendas de drogas, recolher os lucros e repassar para a presidência. E principalmente ele não deveria usar a própria mercadoria. Mas já era de conhecimento de todos que o Apache tinha sérios problemas com drogas. Então Vieux não tinha controle sobre ele e nem sobre o resto dos membros de sua sede. Mas mesmo assim, o Apache ainda tentava se manter na linha por respeito a Yves Bateau, o presidente nacional. Mas algo que aconteceria a seguir mudaria totalmente o rumo das coisas. Em 8 de setembro de 1983, Bateau e outro Angel estavam em um restaurante com Guy Gilbert, o presidente da sede de Kitchener do Satan's Choice, pois Gilbert e toda sua sede queriam passar para os Hells Angels MC. E quando acabou a reunião e eles estavam saindo do restaurante,
um membro dos Outlaws, Dino Goodrue, abriu fogo matando o presidente nacional dos Hells Angels Motorcycle Club do Canadá, Yves Bateau. Ele também conseguiu matar Gilbert dos Satans e deixou outro Angel ferido. O funeral do Le Boss, que era o apelido do Yves Bateau, foi enorme. Vieram membros dos Angels de todas as partes, já que ele era um dos homens mais respeitados do motoclube. E a partir de agora, quem assumiria a presidência nacional do motoclube seria Michel Langlois, um homem que tinha como foco expandir os Angels por todo o país. Agora a sede de Laval estava mais incontrolável do que nunca, e isso já havia se tornado um grande problema para todo o motoclube. E a gota d'água foi quando o Apache desviou o lucro das vendas de droga, um valor de $60 mil canadenses. Fora isso, o presidente da sede dos Hells Angels de Halifax, David Wolf Carroll, também acusou o Apache de usar $98 mil canadenses que eles receberam da máfia para matar um sujeito, e que ele teria direito a um quarto dessa grana, mas Trudeau já tinha usado toda a grana para sustentar o seu vício em cocaína. Quem também pressionava os Angels para tentar controlar a sede de Laval eram as outras organizações criminosas que trabalhavam com o motoclube, como a família Rizzuto e a gangue West End. Todas essas coisas levaram o presidente da sede de Halifax, Steve Wolf Carroll, a pressionar o presidente da sede Montreal Sul, Jean Lesar. Ele dizia que algo devia ser feito com os membros da sede de Montreal Norte. Então, uma reunião secreta, que também estava o presidente da sede de Sherbrooke, George Boboy Bulu. Wolf e Boboy chegaram à conclusão de que a única opção para o bem do motoclube seria exterminá-los. Então, Jean Lesar concordou e eles partiram para o plano. O plano já havia sido elaborado. A sede de Sherbrooke organizou uma festa em sua sede, e eles convidaram a sede de Laval. E lá também estariam na festa os membros da sede de Halifax e de Montreal Sul. E o plano seria emboscá-los assim que eles chegassem. Mas na primeira tentativa não deu certo, já que apenas 3 membros da sede de Montreal Norte poderiam ir naquela data, sendo que os principais alvos deles eram o presidente da sede, Laurent Viu, e claro, Yves Trudeau, o Apache. Então outra data foi sugerida, um dia depois, só que agora com uma ordem de obrigatoriedade. Assim todos deveriam comparecer sem falta. E aí não teve jeito. Quer dizer, quase deu certo. O presidente Viu compareceu com boa parte dos membros de sua sede, com exceção de Michel Geneste, que estava hospitalizado após sofrer um ataque por membros dos Outlaws, e logo quem eles mais queriam, Yves Trudeau, que se internou em uma clínica de reabilitação bem na data da festa. Mas para aqueles que compareceram, o que era para ser uma festa acabou se tornando um inferno. Viu e os outros membros foram rendidos assim que chegaram e levados para o centro da sala principal. E lá foi dito que 2 dos membros tinham a opção de se aposentar ou morrer. E eles, claro, escolheram se aposentar do motoclube. Para outros 2 também houve um ato de misericórdia. Gilles Lachance e Michel Geneste, aquele que estava hospitalizado, tiveram a oportunidade de irem para a sede de Montreal Sul ou morrer. E eles aceitaram mudar de sede. Para todos os outros não houve acordo e nenhuma misericórdia. E de forma cruel eles foram executados a tiros ali mesmo pelos seus ex-companheiros de motoclube. O Apache sabia que os Angels queriam a sua cabeça. Ele inclusive disse às autoridades que sentia que havia algo ruim para acontecer e por isso não foi à festa. Mas depois os Angels disse que estaria tudo bem caso ele matasse 3 pessoas para o motoclube. E o Apache chegou a matar um deles, o cara era o cão mesmo, mas acabou preso e com medo de ser morto
morto na prisão, virou um informante, como eu conto no vídeo somente da vida dele. Vários membros dos Hells Angels foram presos e condenados por assassinato em primeiro grau, mas muitos deles acabaram sendo absolvidos e permaneceram no motoclube. Inclusive lutaram a grande guerra biker contra a Rock Machine, que começou poucos anos depois. Como a rincha entre dois amigos fizeram a próspera e tranquila província de Quebec, no Canadá, mergulhar mais uma vez em uma onda de violência, mas dessa vez em uma guerra sem precedentes. Esse roteiro deu um puta trabalho, mas agora eu quero saber de você. O que você achou de tudo isso? Conheciam essa história? Comenta aí que eu leio tudo. Agora deixa eu mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para o Xandão de Piracicaba, Insanos MC de Campos de Jordão, também para os Insanos MC Divisão João Pessoa, para o Rudimentar MC do Distrito Federal, Forjados no Vale Motogrupo, para o Puruquinho, para o Souls of Honor MC de Teófilo Otoni, Minas Gerais, para o Adalto Correia e todo o pessoal do Abutres MC, e para o pessoal do Ossos Quebrados MC de Campo Grande, Rio de Janeiro. Um salve, meus amigos! Quero aproveitar também para agradecer a todos os membros do canal, porque sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E agora fiquem com mais esse vídeo pica que tá aparecendo aí para vocês. E então é isso, meus amigos. Compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.